só por Ele eu vivo. Você pode com palmas. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Só por Ele eu vivo. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, amigo, sempre capaz, só por Ele eu vivo. Mais uma vez, declara, igreja. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o cordeiro que me salva. Ele canta, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele é digno, Ele é o Alfa, o Ômega, só por Ele eu vivo. Príncipe da paz, só por Ele eu vivo. Príncipe da paz, só por Ele eu vivo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar uma música agora. Acho que é a primeira vez que nós cantamos na igreja, que fala sobre a luz de Cristo. E essa canção fala sobre que essa luz enche a nossa casa, enche a nossa vida, enche a nossa família. Que a gente possa transbordar isso. Muitos de vocês sabem que semana passada eu perdi minha avó, né? Mas ela plantou a semente em toda a família. E toda a família serve a Deus. Eu não podia deixar de agradecer o momento à igreja, as pessoas que tiveram, que ligaram lá para passar todo o carinho, todo o consolo. Queria agradecer imensamente o Renato, que está lá atrás, que por todos esses anos ele cuidou da minha avó como um neto. Nós dois, mas você trouxe ela, trouxe minha avó aqui, então eu não podia deixar de ser grato. Obrigado, viu, Renato? E a gente sabe que o motivo de tudo isso, e a gente dá graças a Deus, é porque hoje a gente está aqui louvando ao Senhor. E ela está lá na glória, face a face com Cristo. E a gente vai chegar lá. Amém?
pode aplaudir Jesus? Aleluia. Nós podemos sentar no canto. A gente vai fazer o ofertório, então os irmãos podem vir à frente. Eu preciso dar um testemunho para vocês, irmãos. Essa música tem mudado os meus últimos dias. Eu gostaria muito que, ao final do culto, se a gente puder cantá-la de novo, você cante como um desejo do seu coração de fato, de que a luz de Jesus resplandeça em você. Deixa eu contar só rapidamente o que tem acontecido. Depois que eu passei a ouvir essa música, eu me senti ainda mais desafiado Aí a mãe de um amigo meu do trabalho passou lá e ela queria me conhecer, porque a gente só se conhecia por telefone. Eu sempre gostei muito da mãe dele. E aí lá no térreo do prédio, eu falando com a mãe dele que é cristã e ele não é. Aí eu impus as mãos sobre ele na porta do prédio do meu trabalho e eu olhei para aquele menino. Nossa do céu, isso não vai dar certo. Nós oramos aqui às quartas-feiras, algumas vezes por um rapaz lá do trabalho que vinha muito enfermo. E encontrei com ele quarta-feira, falei, Paulinho, eu vou te contar uma coisa agora que você está com o cabelo nascente, está bonitinho, tá aí. Vou te contar uma coisa. A minha igreja tem orado pela tua vida. E aí ele começa a chorar e é no meio do andar mesmo. E mais um outro amigo meu lá do trabalho que a gente caminha há muito tempo. E todo mundo sabe que eu sou cristão, mas por conta da minha posição, eu não fico divulgando que eu sou pastor. Mas todo mundo sabe que eu sou cristão. Todo mundo conhece o povo da minha igreja, sabe de tudo. Mas eu disse para ele assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu vou te fazer uma revelação aqui. Eu sou pastor. Eu comecei a falar, aí já lascou, assim, falei do amor de Deus, isso tem me feito tão bem. O domínio está limpando assim. Partindo para as cabeças. Isso tem feito bem no meu coração. Deixa a luz de Jesus brilhar em você. Cada dia mais. Porque o que o povo está precisando é ouvir Jesus e ver Jesus. Deixa a luz dele brilhar na sua vida. Amém? É o seguinte, eu vou ler. Se você não quiser abrir, você me acompanha. 2 Coríntios 9, versículo 6. Na versão contemporânea aqui, contextualizada, diz assim: lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que vocês se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mas que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. Ele está falando assim sobre contribuição no reino, contribuição na obra. Você que já tem frequentado essa igreja, sabe que a gente não está preocupado com o seu dinheiro. Estão preocupados lá em Cuiabá com o dinheiro do povo? Não. A gente está preocupado com o seu coração. A gente também não crê que Deus quer 10% da sua renda. Deus quer o que é seu? Toda a sua vida. Toda a sua vida. A gente não quer que você contribua por constrangimento. Não é isso. Deus ama o que dá com alegria. Mas a palavra de Deus também diz que Ele dá semente ao que semeia. Semente ao que semeia. Está entendendo? Semente ao que semeia. Então, semeie com liberalidade. Oferte se assim está no seu coração. Se você não entende isso, ora a Deus, fica o seu dinheiro aí, mas a gente vai investir no reino, para que a igreja possa cumprir justiça. E justiça é ajudar o outro de acordo com a necessidade dele, como fazia a igreja de Atos, né? Eles ajudavam de acordo com a necessidade, porque ajudar de acordo com a minha disponibilidade é benemerência, é obra social. Mas ajudar o outro de acordo com a necessidade dele, isso é justiça. Isso é concreção de amor, manifestação de amor. Eu quero que essa igreja seja assim, uma igreja justa, que manifesta amor de um modo concreto. Você quer ser isso ou não? Amém? Então, aproveitando o seguinte, das 38 crianças que nós vamos apadrinhar lá do lar, como chama lá mesmo?
Santa Ana, do lar Santa Ana, 2 meninas ainda não foram adotadas. Uma menina ainda não foi adotada. Então já foi. Depois o Paulo discute com a Ivone, para ver quem pega essa menina para poder adotar. Então, já está adotada. Então nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Você que está visitando, não se concentre, pode deixar o dinheiro aí, né? Mas você que tem isso aí, contribua com alegria de coração. Nós vamos consagrar o Senhor. O Roque olha para nós. O Roque vai ser o que o Roque? Eu disse para você, pastor Maria? Vai ser pastor dessa igreja. Posso ouvir uma vez? Amém. Vai ser pastor. Olha para nós aí, Roque. Oremos. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos mantido de pé, ó Pai. E as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos contribuir com a tua obra, Senhor, que nós possamos entregar com alegria de coração, Pai, para que a sua obra se expanda e mais pessoas, Senhor, possam conhecer a maravilhosa graça que vem de ti, Senhor, que vem do alto. Nos abençoa como igreja, abre portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, sustenta aqueles, Pai, que não têm o que comer, ó Deus. Nós cremos em Ti, num Deus poderoso, que pode fazer milagres no nosso meio, Pai. Te entregamos, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Recebe, Senhor, essas ofertas, e que nós possamos aplicar na Tua obra e no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Antes de ofertar, preciso dizer uma coisinha. O Laudir também tem um chamado ministerial. O Laudirzinho, né? Tem tudo para ser um pastor muito bacana. Hoje eu conversando com o Kessler. O Kessler tem chamado pastoral, tem chamado ministerial, já tem estudado teologia. Agora, uma coisa é você dizer, como é que chama seu pastor? Alexandre. Outra coisa, como é que chama seu pastor? Kessler. Até o nome do cara já é meio estranho, né? Tem um chamado ministerial. Que beleza, vamos botar a mão na obra. Irmãos, o desafio é o seguinte: que você saia, eu tenho dito, do auditório para a comunidade. E estando na comunidade, a gente arregaça as mangas para servir o Senhor. Amém? Quando nós ofertamos, a gente louva a Jesus. Você pode se colocar em pé? Deus vieste à terra, por amor pode se e para adorar-te, e para adorar-te, e para dizer que és Deus.
Você pode cantar isso e levantar suas mãos sendo grato a Ele. Aleluia. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Mais uma vez, somente a igreja declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de te adorar, de te buscar, dizer que tu és a luz do mundo. Fala ao nosso coração essa noite através da tua palavra. Pai Santo, prepara a nossa alma, prepara o nosso coração, Deus. Eu te convido agora, igreja, a abrir a sua boca com frases que adorem ao Senhor. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar agora. Te adoramos, te adoramos. Comece a abrir a sua boca agora em nome do seu e de Deus. Glorifique o nome de Deus agora, igreja. Tá com diferencial que eu tenho aqui, que é uma fonte acesa, né? Ela funciona. Essa fonte assim, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda o Senhor com toda a sua força, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Você pode se sentar. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Marinho Soares, superintendente da nossa igreja lá no Centro-Oeste, pastor de uma igreja em Cuiabá, uma igreja muito bonita, um povo muito bonito, um templo muito bonito, recém-inaugurado, e o pastor Marinho tem sido um instrumento na mão de Deus. Confesso que eu só assisti o pastor Marinho pregando uma vez, faz muitos anos. Mas se eu me lembro da mensagem dele, é porque foi bom ou foi ruim? Foi bom. Ele pregou sobre Mefibosete, o filho de Jonas.
que você vai falar sobre isso hoje, né? Senão eu já estou queimando o seu mensageiro, queimando a largada já. O filho de Jonas, que tinha um aleijão, tinha um problema físico, estava morando num lugar chamado Lodebar. Era isso, não é? Nos cafundó do Judas. Ele podia ser um rapaz à margem da sociedade, ele podia ser aleijado, ele podia estar no fim do mundo, mas ele tinha uma identidade. Ele conhecia o rei o conhecia, e foi chamado para comer na mesa do rei. Estou pregando já, mas era só para dizer que eu lembro disso. Pastor Marinho, você é bem-vindo. Essa igreja aqui é sua paróquia também. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu não me lembrava, Alexandre, disso. Se você perguntasse o que eu tinha pregado, eu não lembraria. Muito bom que você lembra. Onde foi mesmo? Foi no encontro de pastores. Encontro de pastores. Eu lembro da igreja, mas eu não lembro dessa. Que bom. Provavelmente Que bom. Irmãos, nós estamos contentes de estar aqui. Eu não conhecia pessoalmente, né, a igreja e também os irmãos, mas já tenho ouvido falar há bastante tempo, né, da obra que Deus está realizando aqui também, não é? A igreja tem passado por um processo de revitalização, né? Um tempo novo, um tempo bom, um tempo da presença, da glória de Deus, e isso traz esperança, traz alegria, traz frutos, não é? E é tão bom a gente estar vivendo isso. Então eu estou muito contente por essa oportunidade. Estava aqui em Vila Moraes nesse final de semana, compartilhando com os irmãos um treinamento desde sexta-feira, e nós tínhamos encontrado lá em Valinhos, né, pastor Alexandre estava ministrando aos casais. Eu estava no mesmo hotel no encontro do MAP. MAP é Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, ministério aqui da CEPAL. Eu estou envolvido nele há uns 15 anos. Nós também, além da igreja local e da superintendência, coordenamos lá na região um trabalho chamado Pastoreio de Pastores e Líderes. E aí nós estávamos nesse mesmo hotel lá em Valinhos, lá no Fonte Santa Teresa, e conversamos. Então o Alexandre falou: olha, quando estiver em São Paulo, vai pregar lá na igreja, né? Aí eu, através do Rodrigo, falei: olha, vou estar lá, tem uma noite disponível. E ele então aceitou que a gente estivesse aqui. Eu estou muito contente, eu quero crer, tenho orado para que esse tempo aqui seja um tempo bom para você também, né? Que Deus te recompense a sua vinda a este lugar, que a palavra dele traga realmente bênçãos à sua vida, à sua família e ao seu coração. Nós estamos em Cuiabá há aproximadamente 23 anos, auxiliando no trabalho da Igreja Metodista Livre lá, que começou com um casal aqui de Vila Moraes, da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, irmão Gerson e Marina Nunes. Alguém, porventura, aqui conheceu esse casal? Tem pessoas ali lá que conheceram esse casal. E nós demos continuidade ao trabalho que eles começaram lá, pela misericórdia e graça de Deus. Hoje a gente tem algumas igrejas naquela região e em Goiás, e temos um concílio lá e estamos avançando na obra do Senhor Jesus. Eu sou casado, dia 7 agora vou fazer 20 anos de casado, com Mira, que também é pastora, e não temos filhos, né? Nós somos um casal sem filhos biológicos, tá? Deus não nos deu e a gente está em paz quanto a isso. E inclusive hoje ela vai estar pregando lá na igreja, lá em Cuiabá, enquanto eu estou aqui. Também nós estamos apoiando, né, algumas igrejas e alguns pastores nossos e também de outras igrejas através do MAP, auxiliando nesse processo. E nessa noite eu quero falar sobre investimento, quero falar sobre investir, tá? Alexandre, nós estávamos conversando no carro enquanto vinha aqui de Vila Moraes para cá, e falando sobre pessoas que investiram nas nossas vidas. Estava lembrando do meu casamento, ele lembrando do casamento dele, que o pastor Dorivaldo foi a pessoa que investiu muito forte no nosso casamento. Há 20 anos atrás, esse homem
pegou o ônibus aqui em São Paulo e foi a Cuiabá. São 28 horas de ônibus, tá? E ele levou parte da decoração do meu casamento no bagageiro do ônibus. E ele foi, decorou a igreja no sábado à tarde, fez o casamento no sábado à noite. Se eu não me engano, ficou lá no domingo para pregar na igreja, porque eu saí de lua de mel na madrugada do sábado. E na segunda-feira pegou a parte daquelas decorações que ele tinha levado, levou até a rodoviária, colocou no ônibus e retornou para São Paulo. É alguém que investe ou não investe? Sou extremamente devedor a ele, não só no meu ministério, mas na minha vida. Marcou a minha história. Então eu quero falar sobre investimento. Eu quero falar sobre a alegria de investir em pessoas, a alegria de investir em gente. Mas eu não quero falar só sobre a alegria, eu quero falar sobre uma imensa alegria de investir em gente. Você pode repetir comigo? A imensa alegria de investir em gente. De novo, vamos lá? A imensa alegria de investir em gente. É interessante porque normalmente, quando a gente fala de pessoas, uma parte das pessoas dizem assim: mas é muito complicado investir em gente. As pessoas te frustram, te decepcionam, te magoam, te abandonam, dá muito trabalho. Invariavelmente, eu quando falo que sou pastor, as pessoas falam: nossa! Eu fico pensando, o que ela vai falar? Ela fala assim: deve ser muito complicado mexer com gente, não é? As pessoas evitam trabalhos que têm que se relacionar com pessoas. É ou não é? Porque existe esse estigma, existe essa marca de que investir em pessoas é uma coisa ruim. E isso tem se tornado uma grande dificuldade até mesmo para o avanço da obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus é feita de investimento, e investimento em gente. É maravilhoso os prédios. Nós acabamos de inaugurar um prédio lá, que ficou muito bom, muito prático, muito legal, atendendo a necessidade lá da igreja. Mas eu sei que esse investimento em prédio, ele é um resultado do investimento em gente, em pessoas. Na verdade, o investimento em pessoas é mais importante do que o investimento em prédio. Na verdade, o prédio só deve existir como consequência do investimento que houveram nas pessoas, não é? Então, eu quero lhe dizer, e nós vamos caminhar por um personagem, eu gosto muito de caminhar pelos personagens da Bíblia, de uma pessoa que fez o investimento. E na verdade, se você imaginar, você só está aqui porque alguém investiu em você. Primeiro, Deus o Pai investiu o próprio Filho. É ou não é? Deus o Pai nos amou e entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, ofereceu, ofertou o seu Filho, investiu o seu Filho, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna, ter a salvação e a libertação de todo o mal e de todo o pecado. Se você que está aqui conosco essa noite ainda não conhece esse investimento de Jesus, você está no lugar certo, na hora certa. Jesus se entregou para que você fosse salvo. O Pai ofertou o Filho para que esse investimento resultasse numa transformação, numa mudança, resultasse numa nova pessoa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação se faz, não é? Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, se você está nos visitando, ou se você ainda não teve essa experiência com Jesus, você pode ter essa experiência com Jesus. Esse é o maior investimento que Deus já fez, o investimento do seu próprio Filho na sua vida. Amém? Mas, além de ele investir o seu próprio Filho, ele tem investido pessoas na sua vida. É ou não é? Essa mensagem de Jesus veio a você porque alguém investiu. O Alexandre, o pastor Alexandre estava aqui dizendo que ele tem sentido esse toque do Espírito de investir em pessoas. Ele estava compartilhando que tem investido em pessoas em locais improváveis, no saguão do prédio, no elevador, não é? Por quê? Esse desejo de investir. Um dia essas pessoas lembrarão desse investimento que ele não
não ficou preocupado, né, com o que as pessoas vão dizer, não é? Ele não ficou preocupado com a vergonha de estar no local público e se manifestando a respeito de Jesus. Alguém deve ter investido na sua vida. Na minha vida, eu tenho uma série de pessoas que investiram em mim. Uma das pessoas que eu mais me lembro foi minha professora de escola bíblica dominical na minha infância. Minha mãe se converteu quando eu tinha aproximadamente 3 para 4 anos de idade. Então eu fui criado dentro da igreja. Eu fui criado nas escolas dominicais. E eu me lembro claramente de uma professora chamada Irmã Luiz. Irmã Luiz, uma senhora, ela era professora da rede pública da cidade, no interior de Mato Grosso, cidade muito pequena, uma cidade que na época tinha 7, 8 mil pessoas, habitantes. E aquela senhora, com poucos recursos, não tinha esses recursos audiovisuais e de mídia que nós temos hoje, ela mesmo que confeccionava as figuras e os desenhos para nos contar as histórias bíblicas. Ela investiu. Eu me lembro que ela não tinha muitos recursos humanos naquela igreja, então ela dava aula para todas as faixas etárias num lugar só. Não é assim, cheio, né? Aqui o bercinho, aqui de 3 a 5, aqui de 6 a 7, aqui de 8 a 10. Não. A galera toda, de 3 a 10 a 12 era com ela. Vocês estão entendendo? Ou seja, como eu cheguei lá nessa igreja com 6 para 7 anos, eu fiquei até mudar a voz com ela. Sabe aquela fase, 12, 13 anos? Aí eu tive que sair, porque aí ficava aquele frango destroncado no meio da gurizada, e aí tinha bullying. A gente não conhecia essa história, mas aquela mulher marcou a minha vida por mais de 6 anos. O que eu sou hoje, eu devo também ao investimento que aquela mulher fez na minha vida. Vocês estão entendendo? Irmão Luigi, eu perdi o contato, estudei de lá, vim estudar para São Paulo, saí daquela denominação e me tornei metodista livre há mais de 20 anos, mas eu acompanhei até uns 10 anos atrás, quando ela estava muito doente, ela já não estava mais conseguindo andar pela enfermidade. Eu imagino que ela já tenha falecido, preciso até verificar se isso aconteceu. Mas se ela não faleceu, eu acho que eu deveria ir lá na cidade, que não é longe, falar para ela o investimento que ela fez na minha vida. Ela está sendo lembrada hoje. Investimento vale a pena. Investimento em pessoas é a coisa mais preciosa que você pode fazer. É a coisa mais poderosa que uma pessoa pode fazer na face da terra. Na verdade, esse é o propósito de Deus, e esse é o propósito da igreja. A igreja não tem outro chamado, a igreja não tem outra vocação, a igreja não tem outro sentido, objetivo e propósito do que investir em pessoas. Para isso nós existimos, para isso nós angariamos recursos, para isso nós estudamos, para isso nós ensinamos, para isso nós nos preparamos, para investir em pessoas. Então eu te convido nessa noite. Primeiro, se você não recebeu ainda o investimento de Jesus, receba. Segundo, se você já recebeu, comece seriamente a pensar em investir em outras pessoas. Deus vai te revelar, Deus vai te trazer essas pessoas se não trouxe ainda. Possivelmente Deus já trouxe, talvez você não enxergou, você ainda não percebeu que aquelas pessoas que estão próximas, que estão perto de você, que às vezes estão batendo na sua porta, às vezes estão clamando próximo a você, você não percebeu ainda que ali é um potencial investimento. Gostaria que você ligasse as suas antenas espirituais nessa noite, para você perceber o valor disso, para você entender quanto isso é poderoso, quanto isso pode trazer um fruto muito especial. E eu quero convidar você a ler comigo em Ruth. E eu quero falar dessa mulher, de Ruth. Lá em Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler na NVI, se alguém tem essa versão. Qual a versão mais comum, pastor, aqui? Eu posso ler em qualquer uma delas? NVI? Então vamos ler na NVI, que possivelmente seja a versão que é a que nós usamos mais normalmente lá na igreja. Eu vou ler um texto meio longo, então peço sua paciência. Vou ler 18 versículos, né? Eu nem sei porque que tem que
pedir sua paciência, se na igreja é lugar da gente ler a Bíblia, não é? Mas a gente vai ficando tão educado, tão preocupado. Oh Jesus, perdoa-nos a nossa loucura, pedir paciência para ler a Bíblia na tua casa. Mas vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Houve o que é isso? Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ele foi para onde? Quais eram as terras de? O homem chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Lembra? Belém de Judá, Efrata, onde Jesus manifesta ali o seu nascimento, onde Deus se manifesta. E eles chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, lá em Judá, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi: voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderiam ainda eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar que essas crianças, até elas crescerem, ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth. Ruth porém responde: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Amém, irmãos? Essa é uma história muito forte. Uma história de uma família judia, de Judá. Deus traz um juízo sobre aquela terra. A fome é estabelecida. Fome na Bíblia quase sempre é sinal de juízo de Deus. E Elimeleque, pai de uma família, esposo de Noemi, com 2 crianças, ele então resolve salvar a família. E ele então toma a decisão de sair das terras de Israel e mudar-se para as terras de Moabe, sendo que os moabitas sempre foram inimigos de Israel. Olha só, aos olhos humanos parece a melhor decisão, é ou não é? Uma situação está difícil, a coisa está pegando, não tem comida para os filhos, o desemprego está agraçando, e aí surge uma oportunidade, surge uma possibilidade de mudança, e essa família então vai para lá. Só que essa escolha, devido ao fato de não ter sido uma escolha feita, nem dirigida, e possivelmente nem consultada a Deus, gerou uma grande tragédia. Qual foi a tragédia? A perda, a morte do marido e dos 2 filhos. Uma tragédia. Agora está lá 3 viúvas. Olha, irmãos, ser viúva naquela época
era a pior tragédia. Não tinha INSS, não tinha pensão do marido, não tinha nada, não tinha arrimo de família. Ser viúva em Israel era a pior coisa que existia. Por isso que na Bíblia fala-se tanto que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos da viúva. Estão entendendo? Hoje a gente tem que reinterpretar isso, porque, por exemplo, minha sogra é viúva, mas ela é pensionista do meu sogro, e ela tem um salário excelente. Então, não é uma verdadeira religião eu cuidar da viúva da minha sogra. Estão me entendendo? A coisa mudou. Mas naquela época, essa era a verdadeira religião, porque elas ficavam totalmente desamparadas. Essa tragédia, ela ainda tem um outro componente, né? Porque, imagina, sogra com noras, parece que não é uma boa combinação, pelo menos dizem por aí, né? No meu caso, não. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Um monte de gente tem inveja de mim por causa da minha sogra. E minha esposa tem uma outra sogra maravilhosa, que é minha mãe, né? Sogras são maravilhosas, não são? Vamos quebrar esse preconceito em nome de Jesus. Mas aqui é uma história de sogra com nora. E é interessante que Noemi é uma mulher muito justa. Ela fala: não precisam ir comigo, vocês estão liberadas, a situação é minha, eu que arrumei essa tragédia, vocês voltem para casa. Eram mulheres novas, poderiam voltar para casa dos seus pais, conseguir novos casamentos, novas famílias, não é? E é interessante que uma toma uma decisão de retornar, ela reflete um pouco e volta, que é órfã, não é? Só que qual que é a história de órfã? Alguém conhece? Você já ouviu a história de órfã? Não, ela ficou órfã de história pela decisão dela. Agora Ruth tomou uma decisão. Qual foi a decisão? De investir na sogra, de investir naquilo que era improvável, porque Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Noemi estava voltando para Israel, voltando para Judá, para mendigar, para viver nas ruas pedindo comida, para viver das sobras, das lavouras, porque era um costume em Israel que todo aquele que plantava as suas lavouras deixasse na beira do caminho uma tira lá da lavoura para aqueles que eram pobres, para as viúvas, para os necessitados colherem. Esse é um sistema, né, que vem desde a lei, a justiça de Deus se manifestando. Mesmo naquele que tem posses, ele deixava uma parte para aqueles que não tinham condições de comer. Noemi iria fazer isso, e é o que acontece quando Ruth chega lá. Para onde ela vai? Ela vai para os campos de colheita, atrás daqueles outros que já faziam a primeira colheita. Além dessas terras que ficavam adjacentes, era permitido que quando fazia a primeira colheita dos grãos, aquilo que sobrasse, as pessoas podiam ir catando o restante para elas, o pouco que caía, os cachos que caíam. Estão entendendo? A sorte para Ruth acompanhar Noemi era uma das coisas mais difíceis. Ela fez uma das escolhas mais difíceis, mas aqui é uma escolha de gente que entende o valor de investir nas outras, de gente que tem aliança com Deus, de gente que entende que isto é a vida dela. Ruth falou: olha, eu não vou voltar, aonde você for, eu vou. O que você comer, eu como. Se não tiver que comer, a gente não vai comer. Isso fala de sacrifício em investir em pessoas. E no final eu vou falar das recompensas disso. Você que é casado, talvez você esteja pensando em desistir do seu casamento. Você esteja achando que não vale mais a pena caminhar e investir nessa pessoa que está do seu lado. Você já fez tanto sacrifício, você já renunciou a tantas coisas e nada muda. Mas eu quero dizer nessa noite: não desista. Continue investindo nesse improvável marido que Deus te deu.
Continue investindo nessa improvável mulher que Deus te deu. Saiba que esse seu investimento, mesmo que ele te custe sacrifício como custou para Ruth, Deus vai te recompensar, amém? Quando eu casei, eu era bastante imaturo ainda, além de jovem e imaturo. Eu causei muita tristeza ao coração da minha esposa. Com 6 para 7 anos de casado, nós quase nos separamos, já como pastores. Foi quando eu encontrei o MAP e o pastoreio de pastores, que foi uma redenção, não só para o meu ministério, como para o meu casamento. Mas uma coisa eu percebi: minha esposa não desistiu de mim. Ela tinha tudo para desistir. Eu me tornei maquiavélico, eu me tornei ruim, eu me tornei maldoso, eu me tornei desagradável. Acho que eu estou falando coisa muito leve, mas eu me tornei insuportável. Mas aquela mulher, minha esposa, não desistiu. Algumas vezes eu a ouvi chorando diante de Deus em oração. Ela passou um período, foi um período assim, de 1 ano e meio, quase 2 anos, aquela minha crise. A crise foi muito mais minha. Foi uma crise terrível. Mas ela ficou ali. E hoje ela tem um marido que a ama, que honra, que respeita. Eu amo a minha esposa. Eu a quero bem. Eu quero restituir todo o tempo, aquele dano que eu causei na vida dela por aquele 1 ano e meio, ali pelos 7 anos do meu casamento. Se você conversar com ela, pode conversar com ela, quem é o marido que ela tem hoje? Uma coisa é eu falar, outra coisa é você perguntar para ela. Um dia, se você tiver a oportunidade, pergunte. Porque o sacrifício vai resultar em recompensa quando você acredita e investe naquele que é improvável. Ruth investiu naquilo que era improvável. Como que Ruth fez isso? Primeiro, para você investir naquilo que é improvável, você precisa romper os limites. Ruth rompeu todos os limites. Não era muito mais fácil ela voltar para a casa da mãe? Não era muito mais fácil ela voltar para a casa aonde tinham os seus conhecidos? Os moabitas, aonde ela era já de casa, aonde a coisa era muito mais simples do que ela ir para um lugar difícil, morar com gente que ela não conhecia, de uma outra religião, porque os moabitas eles eram pagãos e os judeus eles eram o povo dedicado ao judaísmo. Mas ela rompe os limites, por quê? Porque quando ela entende que Deus a colocou ali para estar com Noemi, isso não significava estar só nos momentos bons. A maior parte de nós gostamos de estar com as pessoas nos momentos bons. Quando as coisas ficam ruins, nós queremos sair fora. É ou não é? Quando a igreja fica ruim, a gente quer sair fora daquela igreja. Quando o casamento fica ruim, a gente quer sair fora daquele casamento. Quando a situação financeira fica ruim, a gente quer sair fora daquilo. É verdade que a gente não deve se acomodar com as coisas ruins, amém? Mas se há um propósito de Deus, se nós entendemos que Deus nos colocou ali, nós precisamos romper com os nossos limites. Eu diria que Ruth é uma das mulheres mais fortes que eu conheço na vida. Porque deixar o conforto, deixar aquilo que ela tinha como garantido, para investir em algo que ela desconhecia, numa nação que ela não conhecia. A única coisa que ela conhecia era Noemi, a sua sogra. E Noemi tinha quanto para oferecer para ela? Quanto que Noemi tinha para oferecer para ela, irmãos? Nada. Vezes nada. Você precisa romper os seus limites. Para investir em pessoas, nós temos que romper os nossos limites. Isso não é só para pastores e pastoras. Isso é para todo o povo de Deus, amém? Rompa os seus limites. Quais são os limites que te fazem não investir em pessoas? Para alguns,
pode ser a timidez? Você até quer falar, você até quer orar por alguém, você até deseja ministrar na vida de alguém, mas sua timidez te paralisa. Você precisa romper esse timidez. O medo, a vergonha, você precisa romper. Às vezes precisa de investimento, de recurso, de dinheiro. Essa pessoa precisa de uma ajuda. Quais são os limites que você precisa romper para investir em pessoas, para investir em gente? Ruth investiu tudo em Noemi, a sua sogra. Ela rompeu. Eu tenho uma outra pessoa muito importante na minha vida. Chama Eduardo e Graça, pastor Eduardo e Graça. Foram pastores aqui em São Paulo, em Jardim Helena, e um tempo aqui em Vila Bonilha. Hoje eles estão licenciados, moram no interior de São Paulo. Alguém conheceu o pastor Eduardo e Graça? Algumas pessoas. Muitas pessoas são novas aqui, né? E não estão ainda na velha história metodista ali. E esse casal, quando eu cheguei em Cuiabá, retornando aqui de São Paulo, onde eu tinha terminado o seminário na Faculdade Metodista Livre, eles foram enviados para a igreja de Cuiabá. Olha, eles deixaram a casa que eles tinham, deixaram igrejas boas. Cuiabá era só um projeto de igreja, ninguém queria ir para Cuiabá, não conseguia ninguém. Esse irmão Gerson, que alguns conhecem aqui, eu lembro que ele veio aqui em São Paulo e tentou de todo jeito que enviasse alguém para Cuiabá. Ninguém queria ir para Cuiabá. Cuiabá é meio Lodebar, viu? Alguém já ouviu falar de Cuiabá? Alguém conhece Cuiabá? Se você já foi em Cuiabá, você sabe, né? 40 graus lá é o nosso normal, né? 2 caminhoneiros conhecem Cuiabá, passaram por lá. De vez em quando passam por lá. Algumas outras pessoas conhecem Cuiabá. Cuiabá é muito quente. Só os fortes sobrevivem lá. Nós temos uma população pequena, porque as pessoas não conseguem viver em Cuiabá. Elas ficam um tempo, depois vão embora, não é? É uma cidade interessante, longe. Agora está muito bem, mas há 22 anos atrás, quando esse casal aceitou ir para Cuiabá, Cuiabá não tinha prédio, não tinha igreja. Era um terreno que esse irmão tinha doado, e ele tinha feito uma construção, e ele se meteu a ser construtor, e ele bateu uma laje, e ele tirou a escora da laje antes do tempo, e a laje cedeu, e ficou assim. E aí, eles pegaram 2 madeiras, e colocaram debaixo, para sustentar a laje, para a laje não cair. E não tinha telhado. Quando chovia, a água empoçava naquela laje, aí tinha um buraco, a água escorria, e às vezes a gente estava fazendo culto e alguém com um rodo ali no canto, rodando a água que estava escorrendo no buraco da laje. Isso é o que tinha para oferecer para esse pastor para ir para Cuiabá. Não tinha casa, não tinha dinheiro. Ele foi para lá, nem imagino o que seria hoje, para receber um salário mínimo talvez. Mas aquele homem foi. Ele e Graça mudaram para Cuiabá, deixaram a igreja que eles pastoreavam aqui. Eles pastoreavam aqui na época, não me lembro da igreja que eles pastoreavam, mas deixaram a igreja aqui há 22 anos atrás e mudaram para Cuiabá. Foram lá. Nós tínhamos mais ou menos umas 20 pessoas. Eu estava lá ajudando esse casal com o Gerson e a Marina, umas 20 pessoas. Eles abraçaram conosco essa obra, e abraçaram. E você sabe o que ele falava para mim? Ele falou: Marinho, eu não vim aqui para ser pastor dessa igreja. Mas como? O senhor está pastoreando a igreja? Eu vim aqui para investir em você. Você é o pastor dessa igreja. Eu vim aqui simplesmente para te ajudar. Eu vim aqui simplesmente para cuidar de você, para você se tornar o pastor dessa igreja aqui de Cuiabá. Irmãos, eu estava numa fase, só o contexto. Eu tinha terminado o noivado com a minha esposa. Eu tinha crises homéricas de liberdade. Eu achava que casamento ia me sufocar. E mesmo assim eu entrei no noivado. Minha esposa era aqui de São Paulo, filha de pastor, aqui de Osasco. E ela já tinha mudado para Cuiabá para a gente casar naquele ano. E eu tinha terminado o noivado. Então eu terminei o noivado, falei: não vou com isso para frente.
Olha só, ela tinha mudado de São Paulo para Cuiabá. Nós tínhamos aberto uma empresa juntos, éramos sócios. Casamento marcado, eu terminei o casamento. Esse pastor chega bem nessa época que eu termino o casamento. Aí eu estava rebelde, não estava mais querendo ir de culto, porque minha esposa estava, a minha atual esposa, que era ex-noiva na época, estava no culto, não é? Eu resolvi então fazer uma faculdade, me meti na turma de cursinho, não sei quantos passaram por cursinho, lugar terrível. Eu estava lá no meio de uma sala de 100 alunos, a galera totalmente descomprometida, e eu tentando me sobreviver, sentava na primeira carteira do cursinho para não ver a bagunça, e chovia de bilhetinho das meninas do cursinho, com convites de todo lado. Um dia eu cedi um convite, e comecei a sair com a menina do cursinho. E aí, como todo jovem crente de consciência pesada, levei a menina no culto. Tinha meu carro, passei lá na casa dela para levar a menina no culto. Quando a menina sai, ela sai com uma micro saia para ir no culto. Vocês imaginam uma igreja de 30 pessoas, no salãozinho, dá para se esconder? Aqui até dá, você pode para trás ali, né? Não tem como esconder. Eu falei, meu Deus do céu, olha que essa menina, aonde eu estou? Aonde eu estou? Aí eu chego lá no culto com essa moça, e ela, minha esposa, que era ex-noiva, estava fazendo louvor. Imagina a situação. O pastor que estava lá era o Eduardo, que foi lá para me treinar para ser o pastor daquela igreja. Você percebe a situação do culto? Você percebe o constrangimento? Você percebe? Você não imagina. E eu, cara de pau, né? Segunda-feira de manhã, o pastor Eduardo estava batendo na porta da minha casa. Morava com um amigo, morava sozinho. Segunda-feira de manhã, a pé, ficavam umas 15 quadras da igreja onde eu morava, a pé, chamando lá. Eu saio lá, o que foi, pastor? Não, eu vim aqui. Alguma coisa deve estar errada, Maria. O que está acontecendo com você? Me abraçava. Cara, Deus tem um plano na sua vida. Marinho, Deus te ama. Meu, onde você está com a cabeça? O que você está fazendo? Ficava ali comigo insistindo. Falou, calma, pastor, fica tranquilo. Se eu pudesse ter alguém para dizer para ele que eu não estava, eu diria. Aquele homem investiu, foi atrás de mim. Aquele homem acreditava. Ele falava, eu sei que isso aí é só uma fase, Marinho. Sai logo dessa fase, Deus tem pressa com você. Ele profetizava na minha vida. Ele acreditava em mim. Ele investiu em mim. E aí depois ele falava assim, olha, vai ter mais, hein? Vai ter um concílio aqui, esse concílio vai crescer, você vai ser o líder desse concílio. Você está doido? Não temos nada aqui. Bom, encurtando a história, estou eu aqui pregando, falando deste homem, há 20 anos no ministério, amadureci, voltei atrás, casei com a minha ex-noiva. Você sabe o que é isso? Esse homem rompeu os limites dele. Há 2 meses atrás, nós fizemos, um pouco mais, em agosto, nós fizemos a inauguração do prédio na região central da cidade. Nós temos em Cuiabá agora 5 igrejas e uma congregação. Dessas 5 igrejas, as 4 têm prédios próprios e prédios grandes. Deus tem dado graça para a gente construir prédios. E eu queria muito que ele fosse nessa inauguração desse prédio. E ao tentei de todo jeito, a esposa dele está doente, ele está de licença do ministério por causa da esposa, ele também teve um ataque cardíaco, quase morreu. Está de licença médica. Eu tentei levar esse homem porque eu queria honrar esse homem. Eu falando por telefone com ele mora aqui em Serra Negra, eu preciso visitar um dia desse. Eu falei, você sabe, ele falou, Marinho, eu estou tão feliz. Eu falei, você sabe que você tem galardão no meu ministério. Porque se hoje eu estou aqui, foi fruto do seu investimento. A esposa dele passava mal com aquele calor.
Irmãos, naquela época não tinha ar-condicionado. Ar-condicionado naquela época era luxo. Hoje em Cuiabá tudo tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado no prédio da igreja, tem ar-condicionado na sala da casa das pessoas, no quarto, tem que ter ar-condicionado em tudo quanto é lugar, porque o Estado prosperou, né? E as pessoas prosperaram junto. Hoje é muito comum tudo lá ter ar-condicionado. Hoje a vida é muito mais fácil em Cuiabá do que era 20 anos atrás. Nos meus primeiros anos de ministério, Alexandre, eu terminava de pregar e morava na casa pastoral que era construída para outra rua no fundo da igreja. Eu deixava os irmãos fazendo um louvor, eu descia por uma porta lateral, ia em casa trocar a camisa, literalmente molhada e encharcada de suor, porque o ventilador lá não resolve, ele manda o ar quente. Hoje é uma bênção. Este homem rompeu os limites dele para estar lá. Por quem você tem rompido algum limite? Por quem você tem feito algum investimento? Será que daqui a alguns anos alguém vai citar você? Como estou citando aquela professora da escola dominical, como estou citando este homem que acreditou na minha vida, improvável, eu já estava rebelde, eu já estava fora. A segunda coisa, o princípio de viver para os outros. Noemi entendeu isso. Ela não tinha a vida dela por preciosa. Paulo também disse isso em Atos 20, 24. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Noemi não tinha a vida dela por preciosa. Noemi, ela tinha entendido que ela deveria investir, acreditar no potencial. Ruth entendeu isso, estou falando Noemi, né? Ruth entendeu isso e investiu em Noemi. Ela marcou a pessoa de Noemi, porque nós marcamos as pessoas quando decidimos investir e acreditar nelas. Não é uma relação profissional, não é uma relação simplesmente de passagem, ela é uma relação de doação. E digo mais, não tem a ver com capacidade intelectual, não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com condição social, nada tem a ver com coração disposto a investir. Estão me entendendo? Porque financeiramente, intelectualmente, até socialmente, aquele pastor que foi para Cuiabá tinha muito menos do que eu, mas ele tinha Deus, ele tinha a graça de Deus dentro dele para me dar, para investir na minha vida. Isso você tem, porque Deus já depositou em você. Agora você precisa ganhar esse entendimento de que você foi chamado não para viver para você, mas para viver para os outros. É isso que traz sentido e significado para a vida. Isso é o contrário de egoísmo. Isso é altruísmo. Isto é que vai te dar sentido, história e um legado no futuro. É um investimento que você faz, começando na sua casa, começando pelas crianças, começando pelos seus filhos, começando pelos garotos e pelas garotas que Deus te deu dentro da sua casa, começando pelo seu casamento e depois estendendo para aqueles lugares que Deus te leva como missionário, no trabalho, na escola, na vizinhança, no condomínio, aonde você está. A família estendida de tios, de avós, não é? De primos, cunhados e por aí afora. E depois para toda e qualquer pessoa que Deus colocar na sua frente. Aquela lá do metrô, se você ainda pega ônibus, aquela do ponto de ônibus, não é? Qualquer pessoa que Deus coloca deve ser alvo do nosso investimento. E aquilo que aqueles pastores fizeram, Eduardo fez na minha vida, pastor Dori fez no meu casamento, logo em seguida, porque estava lá no altar fazendo o casamento, pastor Dori, pastor Eduardo e o meu sogro, os 3 pastores que investiram na minha vida, estavam lá fazendo o meu casamento, dividiram o casamento entre eles 3. Meu sogro foi um pastor, queria ter mais tempo para contar a história dele, mas investiu na minha vida. Faleceu há 10 anos atrás com câncer. Um dos pastores mais íntegros
honestos e sérios que eu já conheci na minha vida foi meu sogro. Foi sempre bom. Eles estavam ali celebrando nosso casamento. E Eduardo estava ali fazendo o casamento no sábado, mas na sexta-feira, no dia 6 de janeiro de 1995, num culto, agora já com 40 membros, nesses 2 anos a igreja chegaram a 40 membros, ele estava, junto com o pastor Dorivaldo, que era o superintendente, passando a igreja, me dando a posse da igreja como pastor daquela igreja, na sexta-feira. E no sábado ele estava me casando, e no domingo ele estava vindo embora de Cuiabá, mudando de volta para São Paulo. Estão entendendo o que é investimento? Isso gerou em mim o quê? Um espírito de investir. Hoje eu invisto nas pessoas. Hoje eu invisto em novos pastores. Hoje eu invisto em gente. Hoje meu foco já não é investir tanto, digamos, em novos convertidos, mas é investir em liderança. Investir em pessoas vocacionadas que tem chamado. Eu tenho a maior alegria, né, de sair lá de São Paulo, lá de Cuiabá, vir aqui em São Paulo, investir na vida do Rodrigo, aqui em Vila Moraes. Investir em um jovem pastor que está lutando para se firmar e desenvolver um ministério. De investir em candidatos ao ministério. Nós somos um concílio de 12 pastores lá e temos 10 candidatos ao ministério. Vocês estão entendendo o que é isso? Quase um para cada pastor. E no ano que vem tem mais 5 sendo preparados para ser candidatos. Vai acontecer uma matemática interessante lá, Alexandre. Nós teremos 12 pastores com 15 candidatos ao ministério. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que é isso? É alguém que recebeu investimento e hoje pode reproduzir. Eu cuido desses candidatos, eu ando com eles, eu pago as coisas para eles quando eles não têm dinheiro, eu trato deles. São às vezes pessoas improváveis, mas por quê? Eu aprendi com Ruth investindo em Noemi, e eu aprendi com essas pessoas. E por último, não espere retorno. Não espere retorno. Possivelmente você não investe mais em pessoas porque as pessoas te frustraram, te decepcionaram, te traíram, te magoaram. Você sabe por quê? Porque você investiu esperando o retorno das pessoas. Esse é um erro que todos nós cometemos. Nós investimos, mas nós investimos com a expectativa errada. A nossa expectativa deve ser toda em Deus. Amém? Então hoje eu invisto nas pessoas, mas eu invisto nas pessoas como se eu estivesse investindo em Deus. E o resultado é com Deus, não é comigo. Se o resultado é bom, glória a Deus. Se o resultado é ruim, Deus que cuida disso. Amém? Isso não atinge meu coração. Muitas pessoas, por não entender esse princípio, investem e põem a expectativa dela nas pessoas. E quando as pessoas as frustram, quando as pessoas as decepcionam, elas nunca mais querem investir em outras. É ou não é? Aconteceu ou não aconteceu com você? Já aconteceu comigo quando eu não entendi esse princípio. Eu lembro uma vez que nós investimos seriamente num grupo de líderes na igreja. E quando nós decidimos realmente fazer algo mais forte, mais decisivo na igreja, esse pessoal falou: não, isso não é com a gente, estamos fora. E saíram da igreja e foram embora. Chorei muito aqueles meses. E eu falei: não vale a pena investir em gente, não vale a pena investir em liderança. Fiquei magoado, fiquei chateado. Mas Deus, que é gracioso, misericordioso, né? Logo veio e tratou meu coração. Usou pessoas, usou pastores, usou líderes, usou essas memórias de gente que investiu em mim, me curou, liberei meu coração, liberei perdão para investir em pessoas e aprendi que o investimento deve ser feito na expectativa de Deus, e é Deus quem vai dar o retorno. Amém? Ruth não tinha expectativa nenhuma, foi para lá e andando lá pelas roças encontra um homem chamado Boaz, que porventura era o homem mais rico daquela terra, que acaba sendo o resgatador, que acaba sendo o marido dela. E se você for lá no Novo Testamento, Ruth está na genealogia de Jesus Cristo.
Se você pudesse pegar o sangue de Jesus e fazer o teste de DNA, você ia encontrar o DNA de Ruth em Jesus. Estão entendendo? Quando o investimento é feito na expectativa correta, na pessoa certa, que é em Deus, o retorno e a recompensa vem dele. E se não vier, você não vai ficar triste e magoado, porque isso é com Deus. Amém? E se não vier agora, virá na eternidade, na recompensa que Ele tem para todos os santos. Eu te chamo nessa noite a você acordar. Eu chamo você nessa noite, quem sabe, a tratar das feridas do seu coração. Você que está frustrado, você que está magoado e magoada com pessoas, porque você se entregou, você foi usado e usada, às vezes abusado e abusada pelas pessoas, e você hoje está decepcionado. Você está ouvindo isso aqui, você está falando, isso aí é utopia, isso aí é balela. Eu quero te dizer que o Senhor que deu o próprio Filho para o povo dele, que ele veio para os seus e os seus não o quiseram e o rejeitaram, e os seus o crucificaram. Mesmo assim ele não desistiu, ele continuou amando. Ele continuou amando aqueles que não eram seus, os gentios, desviados, apartados, longe, que se tornaram agora os seus. Amém, irmãos? Como ele teve a grande rejeição dos seus, você e eu nos tornamos dele agora. Se não tivesse tido a rejeição, possivelmente ele seria só o Messias dos judeus. Estão entendendo? Que essa rejeição que você sofreu, ou que talvez você até esteja sofrendo, ela tem um propósito divino na sua vida, que é para te levar para novas pessoas e novas gente que ele tem para você investir. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por dois motivos. Primeiro, pela cura da sua alma, por esse descrédito que se abateu dentro de você, por esse quase cinismo que você desenvolveu em relação a acreditar nas pessoas. Você secou, você está frio, você está fria nos seus relacionamentos. Feche seus olhos, por favor. Se for possível uma música, pode ser eletrônica ou aqui. Obrigado. Todos com os olhos fechados. Enquanto você fecha seus olhos, se você entendeu essa palavra e você quer cura nessa noite, enquanto todos estão com os olhos fechados, vou convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Quando chegar aqui, eu, o pastor Alexandre, alguns líderes dessa igreja, vamos orar com você. Vamos impor as mãos sobre a sua vida. O bálsamo do Espírito de Deus que está aqui nos curará, nos animará, tirará toda e qualquer dor, frustração, decepção que você tem passado. Se você porventura tem vivido isso, se você já desistiu de investir em pessoas, você desistiu de investir, vem aqui. Pode vir sem medo, pode vir em paz. Nós somos uma comunidade de amor, uma comunidade de graça. Nós somos aqui, o povo de Deus, que estamos juntos. Um dia eu tive um convite desse. Eu fui, eu estava magoado. Eu estava magoado com o diretor do meu seminário interno. Eu me entreguei para ele, que do 3º para o 4º ano ele me expulsou do seminário. Eu nem acreditava mais na minha vida, nem no meu ministério. 6, 7 anos depois, uma palavra um pouco parecida com essa, aquele pastor me convidou, vai lá, vem aqui, quem está chateado, quem sabe você está chateado é com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos,
ou até com a sua igreja, ou até com a igreja que você pertencia a ela. Você colocou expectativa em pessoas, em homens, e até na instituição, e ela te abandonou, e ela te deixou. Vem aqui, nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar essa noite. Vamos todos ficar de pé neste momento. Se ao ficar de pé você deseja vir aqui, pode chegar. Nós vamos agora orar por você. Algumas pessoas da igreja que queiram orar com essas irmãos e irmãs, nós queremos agora te abençoar. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Deus vivo, Deus poderoso, santo, amado, eterno, o Senhor que sofreu a dor da rejeição, o Senhor que foi maltratado, o Senhor que foi rejeitado em todo limite, mas o Senhor não desistiu. O Senhor levou à frente a obra. Olha agora para esses corações aqui, Senhor, feridos, chateados, magoados, chorosos, expressando diante do Senhor. Eu te peço, ó Pai, vem agora com a cura que só o Teu Espírito pode fazer. Libera, Pai, libera agora o bálsamo, libera um espírito de perdão aqui nesses irmãos, nessas irmãs. Meu Deus, que eles consigam graça dos céus, consigam graça do trono do Senhor, para liberar seus corações e dizer: eu perdoo, eu libero, eu entrego ao Senhor essas vidas que me feriram, essas vidas que me magoaram, essas vidas que me rejeitaram, me abandonaram e que me deixaram assim apático. Ó Pai, em nome de Jesus, toca agora nesses queridos, toca agora nessas queridas. Oh, o Senhor ama tanto, Senhor. O Senhor ama tanto, Senhor. Cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz cura, traz o teu favor, traz a tua graça. Voltem a acreditar de novo, meu querido. Voltem a acreditar de novo, minha querida. Deus pode, Deus quer, Deus quer, Deus quer sarar, Deus quer curar. Deus quer trazer esperança, Deus quer trazer alegria, Deus quer trazer a você, aleluia, Deus quer trazer a você graça, Deus quer trazer a você paixão por vidas, e você investirá olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, colocando a sua expectativa nele, e ele te abençoará, e ele te recompensará, e ele te usará. Deus te usará, porque o Espírito dele está aqui curando nessa noite. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus. Vocês estão aqui na frente com os olhos fechados. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu apresentei a Ti minhas dores, minhas feridas, minhas frustrações, decepções com pessoas, com gente. E eu sei que o Senhor, o Teu Espírito, está aqui, me curando, me lavando, me purificando, me renovando. Eu nasço de novo para investir, para acreditar na obra que o Senhor tem na minha vida e nas pessoas que o Senhor colocou para eu investir. Eu saio daqui decidido a investir nestas pessoas. Me dê da Tua graça, me ajuda a tirar do meu coração toda a mágoa, ferida, dor, angústia, aflição. E eu recebo o perdão e libero o perdão para todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela cura da sua vida. Deus te abençoe.
queremos terminar fazendo uma segunda oração. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente nessa oração, mas eu gostaria de orar com vocês como igreja, para que esse Espírito de Cristo, Espírito de Deus que se entregou por nós, Ele tome conta desta igreja. E logo, logo, muitos testemunhos irão acontecer das pessoas que foram marcadas e impactadas por vocês como igreja. Não vai caber nesse prédio, não vai. Eu sei como vocês vão ter que fazer: 2 cultos, 3 cultos, tirar a parede e passar ali para o salão. Porque quando esse valor entra em nós, ninguém segura mais a igreja. A igreja expande, a igreja vai, porque ninguém está acreditando mais em ninguém, mas o povo de Deus acredita. Fica de pé, vamos fazer essa oração. Levante suas mãos assim como uma entrega, uma rendição, né? Eu me rendo. Pai, nós queremos nos render na Tua presença, nós queremos nos render diante da Tua palavra. Obrigado por Jesus, obrigado por Ruth, obrigado pelos homens e mulheres que investiram nas nossas vidas. Obrigado nessa noite por esta igreja que tem investido em tantas pessoas. Pai, aqui é fruto do investimento de vidas que já investiu. Mas nessa noite nós queremos que o Senhor renove o nosso chamado como povo de Deus. O Senhor nos renove como povo chamado a investir naqueles que ninguém mais quer investir, nos pobres de espírito, nos desgarrados, naqueles que estão vivendo sem esperanças, aflitos, angustiados, sem Deus, sem nada neste mundo. Senhor, usa essa igreja para o resgate de centenas de vidas. Usa essa igreja, ó Pai, usa esse povo, usa cada um desses irmãos para tocar nas vidas, para investir, para fazer aliança de investimento com aqueles que são os improváveis dessa sociedade, para que muitos sejam salvos, curados, resgatados e transformados. Abençoa, Pai, os pastores, abençoa os líderes dessa igreja, dá direção a esse povo, e que muitas vidas sejam salvas, transformadas e libertas, e que o Senhor seja glorificado, e que nenhum mal, que nada, Pai, venha atrapalhar, mas que uma alegria enorme, uma imensa alegria tome conta da vida deste povo, para investir nas pessoas. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, amém? Amém. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Pastor, por favor. A igreja pode sentar por um instante. Agradeço ao pastor Marinho por essa palavra que falou ao meu coração e certamente também falou ao coração de vocês. Deixe-me só falar coisinhas rápidas aqui, antes da gente caminhar para o encerramento do nosso culto. É o seguinte: domingo que vem a gente termina o culto um pouco mais cedo. A gente vai ter a assembleia para a escolha dos irmãos que vão atuar nos ministérios como líderes. O fato de você de repente ter sido consultado não quer dizer que você vai ser indicado. O fato de ser indicado não quer dizer que você vai ser eleito. E o fato de você não ser eleito não quer dizer que você não vai trabalhar para Jesus, né? É isso. E aí, lembrando assim, que o ano acabou, eu já vou provar para vocês que acabou. Domingo que vem temos a assembleia, né? O culto, a gente termina o culto um pouco mais cedo, faz a assembleia, como fizemos da última vez. Aí dia 7, a gente vai dar posse para a liderança, e é culto de ceia. No dia 14 já temos a cantata infantil no Natal. No dia 21 já temos a cantata de Natal. E aí acabou o ano. O ano já acabou. Então atente para essas datas aí, tá bom? A outra coisa que eu queria dizer, que as mulheres que vão participar do encontro que vai ter no dia 13, domingo secreto e tal, devem procurar a Cássia
A Cássia Fonseca. A Cássia, porque a gente está arrecadando R$10 por mulher para a gente poder fazer a festa. Lembrando que a gente tem o nosso lema. Aqui a gente tem um lema, que veio de lá da Paraíba, de onde veio minha mãe, que é assim: quem tem põe, quem não tem, tira. Assim, você pode, você contribui com o exército. Se não pode, você participa do mesmo jeito, sem crise, sem estresse. Tá certo? Lembrar que o Evandro, pai da Priscila, passou pela cirurgia na semana, teve alta depois de 2 dias, está em casa, está se recuperando bem. A Nair Caruso também passou pela cirurgia. Vamos deixar para você dar um testemunho no culto de ceia, combinado? Eu te ajudo aqui. Ou a Cássia te ajuda. Que ela é bem tímidazinha, mas eu só vou adiantar. Ela estava com o quê? Isso. Então, assim, ela estava enferma e estava meio figurada, né? Assim, ó, o negócio está aqui. Termina a cirurgia, o médico fala assim, ó, se você acredita em milagre, aconteceu um milagre. Daí por lado em nome de Jesus. Aí depois ela testemunha. Vamos. Tá bom? Então, o pai da Lourdinha passou por uma cirurgia do joelho, mas está bem, está se recuperando, mas a gente ora por isso também. Tá certo? Irmãos, eu quero só reconhecer quem visita a gente hoje. Eu vi que tem um povo bonito aqui. Você é sobrinha do Guido, é isso? Que é a nutricionista, cujo esposo trabalha com veículos aqui no centro de São Bernardo. Estou um monte de cabeça. Então, fique de pé, eu só não lembro o nome, aí eu pedi demais. André e Natália, e tem a filhota que se chama Isabel. Fiquem de pé, pessoal. E vocês? Quem disse que na família do Guido